No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, boa sexta-feira para você. Hoje é 29 de julho de 2022, a última sexta-feira do mês de julho de 2022. Obrigado, bom dia para você que me ouve pela manhã, boa tarde para você que me ouve à tarde e boa noite para você que me ouve à noite. Você que deixa para ouvir o Minuto da Unicidade na volta para casa do trabalho aí, curtindo o som aí, o silêncio do seu fone de ouvido no ônibus, na condução, você que me acompanha no carro também. Temos uma grande audiência, parece até que eu estou na rádio, mas é verdade. Veja que interessante, não dá para a gente entrar aqui no tema a fundo, mas eu quero só pontuar uma questão muito interessante que na hora do debate a gente fica meio, ali, coça a cabeça, né? Bom, meus irmãos, veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, o que diz Pedro pregando para o povo de Israel. Vou ler aqui alguns versículos, está lá em Atos 3, diz assim. Eu vou ler do 22 para poder fazer sentido aqui. Atos 3, 22. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso aqui é um detalhe, tá? Pedro está dizendo que Moisés falou que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele. Está falando de Cristo. Cristo é semelhante a Moisés? É igual a Moisés? Bom, mas peraí, não é isso que eu quero refletir hoje, não. A gente larga esse parênteses para depois. Verso 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada do seu povo. Toda alma que não escutar esse profeta será exterminado do seu povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Deus ressuscitando a seu filho, por isso Deus ressuscitando a seu filho primeiro enviou. Então aqui nós vemos um detalhe muito interessante, é onde eu quero frisar com você. Deus ressuscitou o seu filho. Um dia desse também tinha um irmão falando assim, não, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E aqui Deus ressuscitou o seu filho. E você vai ler em outros textos, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então veja, se a gente analisar esse texto com a mente ou dentro do conceito trinitariano, nós vamos ter um problema. Por quê? Na teologia dos três, porque você vai falar qual que ressuscitou, o Espírito Santo ou o Pai, ou a primeira pessoa, a terceira ou a primeira. Pastor Tony, onde está escrito isso? Está em Romanos, capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então Paulo vai dizer aos romanos que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Aí Pedro está pregando aqui dizendo que foi o Pai. Deus ressuscitou Jesus do morto. Você está vendo como tem problema? Você está vendo como tem problema? Que a teologia trinitária, ela é uma teologia corrompida, não faz sentido quando você lê essas coisas, uma doutrina muito complexa, você entende? Mas se você, sendo um bom unicista que conhece as escrituras muito bem, você sabe que o que a Bíblia chama de Deus, o Pai e o Espírito Santo é o mesmo Deus, um só Deus, com papéis, ou funções ou títulos diferentes, então não são duas pessoas distintas. Então, com a mente na doutrina bíblica, que é a doutrina da unicidade, entendemos que está falando do mesmo Deus, da mesma pessoa, vamos dizer assim, Pessoa é um termo atribuído, mas está falando do mesmo Deus, do eterno, de maneira diferente, usando expressões diferentes. Mas não tem três aqui.
quando nós entendemos e estudamos essa questão. Mas o que eu quero falar, para terminar aqui nessa sexta-feira, que é um detalhe muito interessante, voltemos para Atos 3, 26. Deus ressuscitando Deus a seu Filho. Agora, essa é a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Agora, se você pega a versão, aí entra a questão das versões, da versão NVI, a nova versão internacional, você fica mais confortável ainda. Porque como está, pastor Tony, na NVI, na nova versão internacional, que é uma linguagem padrão, está assim em inglês, em espanhol, em francês, em vários idiomas, em português, diz assim, ó, tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vós das suas maldades. Então a NVI, a nova versão internacional, e aí você anota isso para você pesquisar, ó, tendo Deus ressuscitado a seu servo, não é seu filho, é seu servo. Aí você vai pegar King James, bota no Google aí, Bíblia King James, ou põe Bíblia KJA Online, que é a King James atualizada. Diz assim, sendo assim, tendo Deus ressuscitado a seu servo, o enviou primeiramente a vós. Então, tanto a King James quanto a NVI, e tem muitas outras que ao invés de falar a seu filho, a seu servo. E aí você pode me perguntar assim, mas o que isso quer, e aí, qual é o problema? O que tem a ver? Olha, é muito mais fácil para você compreender lá quando você lê lá Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Você entendeu? Aqui no Antigo Testamento, Jeová e Yahvé, a primeira pessoa, como você quiser saber, está dizendo que Deus envia, que, ó, eu e o meu servo, Deus está dizendo, eu quero que vocês saibam, entendam e creiam que meu servo que eu vou escolher e enviar sou eu mesmo. Então, você vai entender perfeitamente a NVI quando diz que Deus, tendo Deus ressuscitado seu servo. Você está entendendo? É muito bom quando nós comparamos as versões, quando nós entendemos as escrituras, como elas têm que ser claras, cristalinas, sem a mão trinitária no meio da questão. Nós, como unicistas, não podemos ler as escrituras com a mente trinitária, não podemos. É claro que a gente tem que estudar para se qualificar, para estar mais preparado para responder com mansidão a todos quantos nos perguntarem acerca do reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, anote essas referências, guarda no papel, o link do Minuto da Unicidade estará aí na descrição para você ouvir ou depois. E é claro, tem mais coisa para falar dentro desse tema, mas aí não deixaria de ser o Minuto da Unicidade. Só para lembrar que sábado, nós vamos sortear no outro sábado, né? Dia 6 de agosto, vamos sortear os nossos kits. Bíblia monoteísta, Bíblia unicista, né? Manual monoteísta, livro do pastor Tony, um livro do Ralph Reynolds e, enfim, nós vamos sortear 3 irmãos, abençoá-los com esse kit principal, que é 4 produtos, e tem depois mais 2 livros, um meu e um desse outro irmão, e mais um livro e mais um CD do pastor Tony com as questões aí do livro de Jó, da Bíblia King James, muito interessante. Deus abençoe você, uma boa sexta-feira, quero agradecer a todos que têm se esforçado para de alguma forma nos ajudar, e na próxima quarta-feira estaremos indo na cidade de Itabaré, se não me falha a memória, batizar um casal de irmãos que nos acompanhou pelo debate, são irmãos abençoados, um casal, irmão Marcelino e sua esposa Adriana. Nós vamos lá na cidade de Itabaré, se não me falha a memória, esse é o nome da cidade, já indo lá para o lado do Paraná, já lá no extremo de São Paulo. Será uma bênção estar com os irmãos e poder
dar uns glória a Deus juntos e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida deles. Vamos ver aí se Deus nos ajuda a chegar lá na próxima semana. Conto com as suas orações, preciso muitíssimo das suas orações e de forças para que Deus nos fortaleça, nos dê palavra de sabedoria para que a gente continue neste propósito como sempre aqui. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, até segunda-feira, graça e paz. Minuto da Unicidade.